Muito bom dia, amados irmãos, irmãs e amigos. Vamos então à palavra depois de louvarmos o nome do nosso Deus, como é digno de toda a adoração, de todo o louvor por parte do seu povo. Vamos então à palavra e hoje é à moda antiga, não é? Não é bem à moda antiga. Se fosse à moda antiga, era cada um tinha o seu cantigo novo e o seu inário e a sua Bíblia, não é? Mas é um bocadinho antiga. Hoje o projetor está variado e temos os papelinhos. E isso surge uma oportunidade nova, é que na parte de trás desses papelinhos, se os irmãos perceberem, tem lá a passagem e tem lá os 3 pontos principais da nossa passagem, um espacinho para tomarem as notas devidas do sermão de hoje. Se alguém depois tiver alguma dúvida, é a favor de também falar connosco, sem problema algum, para esclarecer alguma coisa. Então hoje nós vamos para Mateus capítulo 6 e vamos ler do versículo 19 ao versículo 24. E vamos começar por ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar novamente. Amado Deus, nesta hora, Senhor, te pedimos para que nos venhas falar, Senhor, através da tua palavra. Que não seja eu, Senhor, que não sejam as minhas capacidades, que não seja alguma coisa em mim, mas que sejas tu, Senhor, através de mim, a falar ao teu povo esta manhã, Senhor. Vem falar-nos, Senhor, através da tua palavra, e que o teu Santo Espírito nos confronte, nos console, nos exorte, conforme a necessidade de cada um. Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Há uma palavra grega que não está na Bíblia, Ozymandias. Ela foi usada e é o título de um famoso soneto de um poeta, Percy Shelley, do século XIX. E esse poema descreve a ruína de uma estátua colossal de um faraó, com foco na fragilidade do seu poder. A estátua é retratada como estando com a cara já na terra, ou seja, todo aquele aparente poderio estava agora a ser consumido pela terra. E o poeta usa esta imagem da estátua fragmentada para ilustrar a transitoriedade do poder e da glória humana. Na verdade, todos os impérios são aquele Ozymandias, são aquele colosso que depressa se irá deteriorar e terminar. A certa altura no poema ele diz: meu nome é Ozymandias, rei dos reis, contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta, em redor a decadência. Homens têm construído impérios, reinos, empresas, riquezas, acumulado tesouros sem fim, pensando que para sempre vão gozar daquelas coisas, e esquecem-se que todos eles são
estátuas no pó, que mais cedo ou mais tarde serão apagados no tempo. E Jesus vem falar destes tesouros e confrontar o nosso coração com esta falácia que as riquezas e os bens deste mundo nos querem enganar, dizendo: tu só vais ser feliz se tiveres, se fores, se conseguires. A tua realização é isto aqui. E Jesus vai confrontar o nosso coração e dizendo-nos algo extremamente importante. É que aquilo que nós valorizamos vai ser aí que nós vamos ter o nosso coração, a nossa dedicação, o nosso foco e o nosso serviço. Vai ser aí, nessas coisas. Jesus, no contexto anterior, falou de uma justiça superior, mais profunda do que a mera conduta exterior. Vimos isso no capítulo 5. No início do capítulo 6 vimos justiça sincera, diferente dos hipócritas, sem querer aparentar, mas sendo de facto alguma coisa. E parece que Jesus dá um pulo no assunto da hipocrisia para a estabilidade e a ansiedade. Parece que há um salto sem ligação entre os dois assuntos. Mas a verdade é que os dois assuntos estão mais ligados do que aquilo que imaginamos à primeira vista. Porquê? Porque os dois assuntos, seja a hipocrisia, seja a avareza ou a ansiedade, as duas coisas estão ligadas pelo seguinte facto: é que as duas são concentrar-nos em nós mesmos e não em Deus. A hipocrisia é um foco em nós porque nós queremos mostrar aos outros alguma coisa que nós não somos, mas queremos fazer parecer. E a ansiedade, ou a estabilidade, a busca por tesouros, é buscar nas coisas do mundo uma estabilidade para nós que só Deus pode dar. Então as duas coisas são maneiras erradas de viver neste mundo sem Deus. Uma querendo o louvor dos homens, outra querendo a estabilidade das riquezas do mundo e dos bens do mundo, e tudo sem Deus sempre. Sem o louvor de Deus e sem a segurança que há em Deus. Então Jesus passa deste tema da hipocrisia e da sinceridade do discípulo para a estabilidade do nosso coração. Jesus vai tratar agora da nossa vida pública, das coisas desta vida, o dinheiro, as propriedades, a roupa, a comida. Nós, por natureza, tendemos a separar a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, a minha vida do culto de domingo e a minha vida à semana, no meu trabalho, os meus negócios, as minhas coisas, como se uma fosse diante de Deus e a outra não. Quando, na verdade, tudo é, uma expressão latina, coram Deo. Tudo é diante de Deus. Toda a nossa vida, todo o nosso comportamento, todo o nosso pensar, tudo está diante de Deus. Tudo é espiritual. Porque tudo serve ou para glorificar a Deus ou para o desonrar. Então Jesus, nesta passagem, ele vai usar 3 imagens para nos falar sobre o nosso relacionamento com as coisas deste mundo. O nosso tesouro, os nossos olhos e 2 senhores. Nesta passagem, Jesus vai colocar sempre 2 opções diante de nós. Os 2 tesouros, o do céu e o da terra. As 2 condições, trevas ou luz, e os 2 senhores, Deus e as riquezas. E depois do 25 ao 34, que será visto para a próxima semana, 2 preocupações: o nosso corpo ou o reino de Deus. Então comecemos pelos 2 tesouros, versículos 19 a 21. O habitante do reino, o cidadão do reino, é colocado entre 2 tesouros, terreno e celestial. E antes de olharmos para aquilo que Jesus está a dizer, olhemos para aquilo que Jesus não diz. Jesus aqui não condena as riquezas, não condena o ser rico, não condena o ter posses. Muitos servos do Senhor foram homens abastados, ricos. O ministério do Senhor Jesus era mantido por mulheres com posses.
Não há uma condenação da riqueza. Não há uma proibição de sermos bons mordomos das nossas finanças, de termos um bom plano, de termos uma economia saudável, de regermos a nossa vida para termos dinheiro para as nossas necessidades, para os nossos projetos. Não há uma condenação a nada disso. O que Jesus está a falar é onde é que está a nossa confiança, para onde empenhamos os nossos esforços. Quando nós acreditamos que algo nos é benéfico, nós investimos esforços ali e investimos recursos para obter tal coisa. A pergunta é, para onde é que tu diriges os teus esforços? Tu andas-te a fadigar para obter o quê? Esta é uma resposta que cada um tem que dar a si mesmo diante de Deus. Nós acreditamos que determinado objeto, determinado trabalho, determinada condição vai ser favorável, nós lutamos por isso. A pergunta é o que é que tu andas a lutar? Quais são as coisas que absorvem, drenam a tua força, a tua atenção, o teu foco, a tua devoção, a tua afeição? Jesus fala de 2 tesouros. O primeiro é um tesouro terreno. É um tesouro que tem o fim comum de todas as coisas. Ele acaba. As coisas desta vida têm esta propriedade. Elas acabam. O pão acaba por ficar bolorento. A roupa gasta-se. Por mais que a gente a estime, ela vai se gastar. A traça vai comê-la. Os campos, por mais que a gente adquira, se eles vão chegar a um ponto que eles vão se deteriorar, vão ficar infestados de ervas daninhas. Os muros que nós construímos para nos proteger acabam por cair em algum dia, acabam por se deteriorar. Os tetos que nos abrigam deterioram, se apodrecem e as casas começam a gotejar. O ouro e a prata em algum momento perdem o seu brilho. Seja pela deterioração do tempo, dos elementos, ou pelo roubo, tudo o que podemos acumular nesta vida desaparece. Terá o seu fim. É interessante, não é? A casa que nós hoje, ou no passado, lutámos tanto para a ter, ou o carro que tanto sacrifício fizemos para comprar, um dia estará amassado na sucata. Um dia será um cubo de metal e nada mais do que isso. Algo em que nós pusemos tanto esforço, tanto empenho, tanta diligência, terá o seu fim. Irmãos, basta o exemplo recente da Bolsa de Valores. Quando o Trump anuncia aquelas tarifas todas ao mundo, a Bolsa de Valores cai a pique. O apagão, como já foi referido a semana passada, o apagão que tornou todos os nossos gadgets, todas as nossas coisinhas, uma perfeita inutilidade no nosso tempo. Ninguém conseguia fazer absolutamente nada. Mas é para essas coisas que nós vivemos e nos movemos e trabalhamos. Então resta-nos os verdadeiros tesouros, sobre os quais devemos buscar com todo o esforço, porque esses jamais desaparecem, é o tesouro do céu. Que tesouros são esses? Jesus diz, não acumulem tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Que tesouros são esses que nós devemos buscar? Muitos. Por exemplo, ser alvo das bem-aventuranças, das promessas das bem-aventuranças, ver a Deus, ter misericórdia, ser chamado de filho de Deus, entrar no reino. Esses são os tesouros que nós buscamos. Sermos imitadores de Deus, sermos recompensados pelo Pai Celestial, como já vimos no capítulo 6, sermos herdeiros de um reino, sermos participantes das bênçãos celestiais, participarmos da ressurreição dos justos para a vida eterna, vivermos para sempre com Deus. Isso não é um tesouro?
Ter comunhão com o Salvador, com Cristo, isso não é um grande tesouro. Ser transformado à sua imagem, à imagem do unigênito Filho de Deus, há tesouro maior do que esse? Termos Cristo, o nosso grande tesouro conosco. Oh, irmãos, como as nossas vidas seriam transformadas se nós nos alinhássemos com Paulo e disséssemos: de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Nada tem valor, nada tem relevância, nada ofusca a minha visão a não ser Cristo e somente Jesus Cristo. Esses são tesouros pelos quais importa lutar. Os quais não são consumidos pelo tempo, nem pela ferrugem, nem homem algum te pode roubar. O ensino é claro de Jesus. Onde estiver o teu tesouro, aquilo que temos como importante na nossa vida, lá estará o teu coração. Ou seja, toda a dedicação, o alvo das nossas vidas, será para o nosso tesouro. Onde está o teu tesouro? Quais são as coisas que são um tesouro verdadeiro, uma preciosidade para ti? Para alguns aqui será ter a sua casinha paga, o seu quintal, a sua hortinha, as suas coisinhas. É o objetivo de muitos. Uma vida simples, mas ter as suas coisinhas, e lutaram para isso e trabalharam para isso. Para outros será uma busca pela beleza da juventude, e muitos agora vivem escravizados pelos filtros nas fotos para tentar ter uma beleza que não é real. Eu acho que para mim não há filtro que valha, mas muitos vivem escravos dos filtros e já não gostam de quem são. Na realidade, gostam de quem são no Instagram. Para outros será uma vida recheada de experiências, viagens, ir a este país, àquele país, a outro, restaurantes, coisas novas. É uma vida de experiências. Para as pessoas mais jovens, já não é ter aquele emprego e aquela casa, é ter experiências na vida. Para outros será ter um bom grupo de amigos, hobbies onde possam sentir-se aprovados, recebidos. Para outros será ter a aprovação da família, o reconhecimento da família, estar bem visto na família, se calhar ter um bom nome, ter algumas posses, como um bom telemóvel. Não tenho dinheiro para o mês seguinte, mas tenho aqui um bom telemóvel, o qual eu posso mostrar a toda a gente. Não tenho dinheiro para pagar os meus estudos, mas olhem as minhas Nike, que são tão boas, tão bonitas. Porque o tesouro está nessa aparência. O tesouro está nessas coisas. Para outros, o tesouro será ter um cargo público, sinal de estatuto, sinal de reconhecimento dentro da sociedade, e muitos entram em loucuras de procedimentos para alcançar aquele cargo público, porque aquele cargo é que me vai dar estatuto lá na minha aldeia, na minha freguesia, na minha vila, seja onde for. Se calhar ter uma casa, aliás, casar com alguém de uma família um pouco mais abastada, ter um bom carro, uma boa casa, mesmo quando isso implica dívidas enormes. São tantas as coisas que podem ser um tesouro para nós. Coisas pelas quais o nosso coração anseia. Quais são os teus tesouros? Deixa-me fazer-te uma avaliação, ou ajudar-te a fazer uma avaliação. Se tivesses que escolher entre nunca mais fazeres nenhuma viagem na tua vida, vais viver o resto da tua vida no sítio onde estás, ou então nunca mais te poderes reunir com os irmãos, qual é que tu escolherias? Se te fosse dado a escolher uma subsistência mínima
sem grandes riquezas, sem grandes coisas, sem dinheiro para comer fora, uma subsistência mínima para o resto da tua vida. Ou nunca mais poderes ler uma letra da Palavra de Deus. Qual é que tu escolherias? Qual é que te aflige mais? Ou perder para o resto da tua vida todas as saídas, festas, divertimentos, ou perder para o resto da tua vida o participares da ceia do Senhor? Qual é que te dá mais tristeza de perder? Eu espero que a resposta seja fácil, porque se não foi, alguma coisa de tenebrosa se passa no teu coração. A vida do discípulo de Jesus é uma vida que não coloca a sua confiança nem a sua realização nos tesouros terrenos, mas nos celestiais. O discípulo de Jesus compreende o princípio que Jesus diz lá em Lucas 12:15. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A tua vida, a tua dignidade, o teu propósito, o teu valor não depende do que tu tens, não depende do que tu fazes, depende de estar em Cristo ou não. Mas a pergunta pode surgir, e é legítima: isso significa que eu não posso desfrutar de um jantar à beira-mar com a minha esposa? Pagar um pouco mais um dia num restaurante e sair com a minha esposa e divertir-me e termos uma noite romântica os dois juntos? Não posso? Significa que eu não posso guardar um dinheirinho e ir eu e os meus filhos e a minha esposa ao cinema um dia? Significa que eu não posso equilibrar as minhas finanças para comprar aquele objeto, aquele aparelho, aquela coisa que eu gosto? Significa isso? Não. Isso é o extremo, isso é o exagero. O que tu não podes não é a questão de ter as coisas. O que tu não podes é colocar o teu coração, o propósito e o fundamento da tua identidade e a realização de quem tu és nestas coisas. Esse é o problema. O problema não é o que tu fazes. O problema é onde o teu coração coloca essas coisas. Porque se essas coisas elas não são o tudo do teu coração, se tu as tiveres, tu dizes graças a Deus. Mas se tu não as tens, tu dizes graças a Deus também. Não vives amargurado, triste, melancólico, porque querias ter, mas não tens. Isso é um coração agarrado a essas coisas. O mal não está em usufruirmos dos bens deste mundo. Há uma t-shirt, não é? Saindo do Egito com guito. Sair do Egito com dinheiro. Nós saímos do mundo, mas gozamos das coisas do mundo. Desfrutamos das bênçãos do mundo. A questão é que nós não temos o nosso coração nessas coisas. Se elas acabarem, se elas desaparecerem, se elas nunca vierem, isso não abala a minha vida, a minha estrutura, porque a minha riqueza, o meu tesouro é inabalável. Ele chama-se Jesus Cristo. Tu, como discípulo de Jesus, és livre para gozares das bênçãos da terra. Mas não permitas que elas tirem Cristo do senhorio da tua vida. Esse é que é o problema. Então Jesus leva-nos para duas condições. Versos 22 a 23. Se o meu coração está em tesouros terrenos, é lógico que toda a minha vida vai ser conduzida para essas coisas. E isso é descrito aqui como os olhos sendo a lâmpada do corpo. O corpo é direcionado pelo aquilo que o olho vê. E é nesse sentido que Jesus fala dos olhos. Quando os olhos são bons, olham para coisas boas, o corpo é conduzido para essas coisas boas. Nós usamos essa expressão dos olhos. Eu digo frequentemente, não digo nada, estou a brincar, mas digo, a Susana é a mulher dos meus olhos. Mas o que é que eu estou a dizer com isto? Ela é a mulher dos meus olhos. Eu estou a dizer que olhe eu para onde olhar, aquela que sobressai é sempre a Susana. Porque ela ocupa todo o meu olhar. Depois desta declaração de amor, irmãos, esta é a ideia. Para onde é que nós olhamos?
o que é que rouba a nossa atenção? O condutor deve concentrar a sua visão na estrada. Quem conduz sabe, a esposa gosta muito de ir lá, olha ali, não é? Olha ali, e a gente tem que ir assim, não é? Pior é que não vamos, vamos assim, e depois o carro começa a desviar, porque tiramos os nossos olhos, desconcentramos. Quem já anda de bicicleta e aprendeu a andar de bicicleta sabe que ao andar de bicicleta não pode estar a olhar para o guiador e para a roda. Ele tem que olhar para onde está a ir. Senão vai cair. Não é? Não pode concentrar-se lá. Ele tem que pôr a visão no sítio certo. No seu alvo, no seu objetivo. Assim como os nossos olhos afetam o nosso corpo e conduzem as nossas vidas, assim a nossa ambição, o sítio onde nós fixamos o nosso olhar, pomos o nosso coração, afeta a nossa vida. Quando os nossos olhos, a nossa atenção, o nosso foco estão nas coisas erradas, então vendo, somos cegos espirituais. Não vemos a miséria onde nos metemos. Reparem o que Paulo diz lá em 1 Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos. Não é aqueles que são ricos. Paulo não está a falar disso agora. Está a falar os que querem ficar ricos. Caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Eu ponho os meus olhos naquele objetivo. Ser aquilo, ter aquilo, atingir aquele patamar lá no meu trabalho, lá na minha igreja, lá na minha escola, seja o que for, eu vou pôr nisso e eu vou galgar degraus e eu vou passar por cima dos outros e eu vou fazer coisas que eu nunca pensei ter feito para chegar àquele objetivo. O sítio onde tu pões os teus olhos vai dirigir toda a tua vida. Nós lembramos de um caso em Portugal, na década de 80, não só a década de 80, mas sobretudo aí, Dona Branca. Todos os irmãos mais velhos conhecem a história da Dona Branca, Maria Branca dos Santos, famosa por concorrer com os bancos, pagando juros altíssimos, né? Só que aquilo na verdade era um esquema de pirâmide. Quem colocava o dinheiro, esse dinheiro era usado para pagar os juros daqueles que já tinham depositado antes. Só que o sistema foi crescendo, até que colapsou. E nós pensamos, a Dona Branca é um exemplo de alguém avarento. Mas irmãos, todos aqueles que lá puseram dinheiro não eram a mesma coisa. Não eram iguais. Vemos, por exemplo, quando há o lançamento de um iPhone novo, principalmente nos Estados Unidos, mas não só, nas grandes lojas, nas capitais, a multidão de gente à porta para correr e ir buscar aquele iPhone novo. Quando há o lançamento de uma PS5 ou de uma PS6, de uma PlayStation, quantidade, centenas de jovens à espera a correr para as prateleiras. Vemos naquela maldita Black Friday, onde as pessoas se aglomeram nos centros comerciais para conseguir os seus gadgets, as suas coisinhas ao menor preço possível. Não é isso um coração preso às coisas deste mundo. As pessoas vivem, os seus olhos estão naquilo. E Jesus disse: os teus olhos são maus. Se os teus olhos só se fixam em coisas fúteis, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há, se aquilo que ilumina o teu caminhar, se aquilo que te ajuda a viver e a conduzir neste mundo, se aquilo que conduz a tua vida são trevas, são coisas fúteis, banais, perecíveis, Jesus diz que grandes trevas serão. Miserável é a vida daquele que só vive a pensar nas coisas deste mundo. Que triste vida é essa. Tão fútil, tão vazia, tão desprovida de significado. A tua vida é assim ou não?
Se tudo o que tu procuras está neste mundo, quão miserável és tu, és digno de compaixão. Se tudo o que te dá propósito à tua existência está nesta vida, quão infeliz tu és. Se tudo o que dá a realização e te completa são as coisas passageiras desta vida, se a tua luz é trevas, que grandes trevas serão. Mas se o discípulo tem os seus olhos em Cristo, na luz, todo o seu caminhar será direcionado para a luz. E versos 23 a 24, Jesus vai falar então, para concluir este ponto, dos dois senhores. Uma vez que o nosso coração está nas coisas deste mundo, a nossa atenção, os nossos olhos estão nas riquezas desta terra, sejam elas quais forem, segue-se a conclusão inevitável: tu estás a querer servir a dois senhores. Estás a querer viver uma vida dupla, servindo a Deus em alguns momentos e servindo às riquezas em outros momentos. Jesus está a concluir este ensino dizendo que, além das escolhas entre estes dois tesouros e estas duas condições, jaz uma escolha mais fundamental de todas, que é a pergunta para ti esta manhã: a quem é que tu serves? Quem é o teu Deus, de facto? Não é aquele que tu dizes com os teus lábios, é aquele a quem tu te dobras, dia após dia, e o serves. Quem é esse teu Deus? Sabem, nos nossos dias é possível uma pessoa ter 2, 3 trabalhos, mas naquele tempo Jesus não tinha essa noção de part-time, ou de trabalho extra, porque um escravo é um escravo o tempo inteiro de um só senhor. Não havia um escravo que trabalhasse para um senhor umas vezes e para o outro noutras vezes. Jesus diz: ninguém pode servir os dois senhores. Jesus nem está a dizer que é difícil. Jesus está a dizer que é impossível um escravo ser escravo de dois senhores. Porque o que acontece é que ou aborrece um e ama o outro, ou se devota a um e despreza o outro. Infelizmente, poderá haver alguém aqui que pensa ao contrário, que pensa que consegue dedicar-se durante a semana às coisas do mundo, mas ao fim de semana e ao domingo principalmente, ele está totalmente focado na igreja. Ele está totalmente focado nas coisas de Deus. O resto da semana é para ele e para os seus tesouros. Mas o domingo é para o Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Aquele que pensa que consegue tal feito, rapidamente acabará por ter que fazer uma escolha. Em algum momento tu vais ter que escolher entre Deus e outra coisa. E vai ficar claro como a água quem é de facto o teu Deus. É como alguém que casado quer manter um caso extraconjugal. Pode resultar aparentemente nos primeiros dias, mas rapidamente a sua devoção vai passar de uma coisa para a outra, a sua atenção de uma coisa para a outra. E chega ao momento em que ele tem que decidir: é a mulher dele ou é a amante? É o marido dela ou é o amante? Tem que decidir. Não pode viver com os dois para sempre. Seria tolo imaginarmos eu candidatar-me a um emprego de vendedor de refrigerantes e ser vendedor da Coca-Cola e vendedor da Pepsi. Ou ser um programador e ser um programador da Microsoft e um programador da Apple. É impossível. É impossível. Ou estou num ou estou noutro. Não posso estar nos dois. Mas nós queremos manter as coisas nos dois. Irmãos, se o nosso tesouro está nas coisas deste mundo, se a nossa atenção e foco são para as coisas desta terra, é com esta escolha que Jesus nos deixa: a quem queremos servir? A quem é que tu queres servir esta manhã? Se optarmos pelas coisas deste mundo, depressa descobriremos que elas não estão a ser consumidas por nós. Tu estás a ser consumido por elas.
O Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito boa, que é: o dinheiro, e aqui o dinheiro é qualquer tipo de riqueza, é um bom servo, mas um péssimo senhor. Ele é bom quando nós nos utilizamos dele. É bom, é mau quando somos usados por ele. E a questão é quando nós nos dedicamos às coisas deste mundo, acima de tudo o resto, nós não estamos a servir-nos das coisas, estamos a ser servidos pelas coisas. Depressa descobriremos que no fim, tudo aquilo pelo qual lutamos acaba, estragou-se, apodreceu, desapareceu, ficou neste mundo. Mas se optarmos por nos dedicarmos a servir a Deus com a totalidade do nosso ser, estaremos a juntar tesouros eternos. Tesouros que não desaparecem, mas que perduram por toda a eternidade. Estaremos a dirigir toda a nossa vida na luz e sabemos para onde vamos. Estaremos a dedicar a nossa existência àquele que é digno da nossa adoração, devoção, serviço e louvor. A quem é que tu queres servir? Ao contrário de Mamon, que nos consumirá e nos levará à destruição, Deus quer trabalhar para o teu bem, para a tua santidade, para a tua alegria, para a tua satisfação. E tem reservado para ti riquezas tais que este mundo nunca poderá sonhar com elas. Mas tens que fazer a tua escolha. A quem é que tu serves? E mais do que tudo isso, o discípulo de Jesus tem a sua maior riqueza, o seu maior bem no próprio Cristo. Se tu és um discípulo real de Jesus, deves saber, como eu, que não há tesouro, riqueza, bem algum que possa competir com Cristo. Não há nada que os homens te possam dar. Não há nada que Satanás te possa oferecer. Não há nada que o mundo te possa doar que seja tão bom, tão maravilhoso, tão majestoso como o próprio Cristo. E Deus hoje convida-te a largares os teus pecados e perecíveis tesouros e abraçares a fonte de toda a riqueza, que é o próprio Cristo. A pergunta para ti é: que tipo de tesouros tem prendido o teu coração? Que tipo de tesouros te têm feito andar neste mundo? Trabalhar, não dormir. Que tipo de coisas têm seduzido os teus olhos? Têm feito conduzires numa vida, andares numa vida de certa maneira? A quem de facto tens servido nos dias de hoje? Tens que sustentar a tua vida com mentiras, com enganos. Hoje eu quero desafiar-te a dares este passo de fé e a dizeres: Senhor, eu confesso que tenho vivido para mim mesmo. Confesso que tenho amado as coisas deste mundo mais do que amo a Ti. Perdoa-me. Restaura-me. Eu quero ter Cristo acima de todas as coisas. Eu quero que Tu digas: Senhor, arranca de mim estes amores da terra. Arranca de mim estes amores terrenos e dá-me um coração novo, cujo tesouro és Tu mesmo. Hoje, Cristo convida-te a morreres para esses amores, sejam eles quais forem, e a entregares a tua vida por completo a Ele, desejando-o acima de todas as coisas. E para ti que és filho, mas tens tentado dividir estas tuas afeições do teu coração, tens tentado viver esta vida dupla, não caias nessa armadilha. Podes pensar: Cristo e a minha família, Cristo e o meu trabalho, Cristo e os meus amigos, Cristo e a minha conta bancária, Cristo e a minha carreira, Cristo e qualquer outra coisa.
Hoje o Senhor convida-te também, a ti, filho de Deus, ao arrependimento. Convida-te a que lhe digas: Senhor, é de ti que eu preciso. O gado pode não estar no curral, a figueira pode não florescer, como dizia o profeta Abacuque, mas a minha alegria está em ti. É isso que é esperado de um filho de Deus, é que quer tenha, quer não tenha, quer faça, quer não faça, quer vá, quer não vá, ele está bem, porque aquilo que é realmente importante, ele nunca vai perder, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ao fazeres a escolha que deves fazer de servir a Deus com a inteireza do teu ser, eu sei que podem surgir receios. Afinal de contas, vou abdicar de uma série de coisas que me poderiam providenciar mais segurança económica, mais estabilidade no meu lar. Não é? Nós estamos a fazer uma escolha de viver um estilo de vida e não outro. E isso pode provocar ansiedades em nós. Pode vir à nossa mente: e se precisarmos de alguma coisa? E se me faltar alguma coisa? E podes começar a sentir este tipo de ansiedade sobre as coisas que precisamos neste mundo. Como é que eu vou ser capaz de me entregar totalmente? Então, e depois? E o futuro? E tudo mais? E a resposta está na próxima semana. Mateus 6, 25 a 34. Portanto, não andeis ansiosos. Deus cuida de vocês. Deus cuida de vocês. Hoje, o desafio é que abandones esses teus amores, essas tuas afeições, esses teus tesouros e te voltes única e exclusivamente para Cristo, o verdadeiro tesouro e riqueza da tua vida. Que o Senhor nos abençoe.